A democracia é um processo, é a experimentação do método científico, do equilíbrio entre as conjecturas ideais e as refutações fáticas para a administração do bem público, de modo a atender os direitos fundamentais das pessoas. A democracia é sempre meio, nunca é fim. Por isso, a democracia se iguala à ciência. Não há promessa, só tentativa e erro em busca de um estágio sempre melhor que o antecedente. Logo, se a ciência é o método para a verdade, a democracia é o método para a civilização. É incompatível com qualquer pessoa que se queira, que se auto-intitula democrata, justificar a prática de qualquer mal com finalidade, com expectativa de promover qualquer bem. Os fins nunca, repito, nunca justificam os meios no ambiente democrático. De maneira que só um asno pode concluir que medidas antidemocráticas sejam necessárias em nome da democracia. Afinal, sendo a democracia um processo, ela estará morta quando o processo se quebra. A democracia se estrutura através do direito e o direito, assim, faz parte do processo democrático. O direito, ele está contido na democracia, mas a democracia nunca está contida no direito. Uma autoridade que pretende reduzir a democracia às leis tem, na verdade, a intenção de reduzir a democracia a pó e transformar o direito em meras regras de dominação. Uma autoridade que aplica leis conflitantes, restando impossível o cumprimento de uma ou outra lei, apenas abusa do destinatário da ordem. Por exemplo, se existe reeleição sem afastamento do cargo, nunca haverá isonomia entre candidatos. Como exigir, então, a isonomia prescrita na lei antiga, se a reeleição, uma lei mais nova, inviabilizou o mandamento anterior? Da mesma maneira, exigir comentários equânimes de analistas políticos é o mesmo que exigir que um professor dê a mesma nota a duas provas com respostas totalmente diferentes. Investigar qualquer veículo de informação enredado nesses dois exemplos e expô-lo a qualquer punição não tem outro nome senão censura. Investigar apenas um entre tantos outros na mesma situação não tem outro nome senão ditadura. Será o Benedito? Eu sou Tiago Pavinato e está começando o Linha de Frente com uma notícia que vem de uma movimentação do Tribunal Superior Eleitoral, que tem tomado decisões um tanto quanto incômodas. Todo esse excesso de ordens tem gerado instabilidade na chamada liberdade de expressão. Inclusive, especialistas e profissionais que trabalham diretamente com leis eleitorais apontam que isso tem passado do limite. O jurista Ives Gandra Martins fez um alerta sobre a movimentação judiciária. Segundo ele, isso nunca aconteceu e o ativismo judicial, como diz ele, perdeu a mão nesta vez. Vamos acompanhar. O Tribunal Superior Eleitoral tinha uma função de conduzir o processo, mas sabendo que quem decide é o eleitor, eles não interferiam. E nós estamos vivendo hoje um período de muito maior interferência. Na minha visão, tem havido um ativismo judicial que gera insegurança jurídica. Na visão deles, estão corrigindo o rumo dos outros poderes e não permitindo distorções. Eu entendo que não é função deles fazer isso. Função do eleitor saber como vai escolher e quem é que vai indicar quais serão os seus representantes. Sempre foi assim no Brasil. Nunca houve uma intervenção tão grande como essa que estamos vendo agora na eleição de 2022.
O doutor Cristiano Vilela, advogado especialista em leis eleitorais, que sempre está com a gente aqui no Linha de Frente, apontou que quanto menos intervenção jurídica neste período, melhor. Até porque a população quer conhecer a verdade de cada candidato e não quer controle sobre isso. Vamos ver. Isso é uma preocupação que, de uma forma geral, a justiça eleitoral, os eleitoralistas têm bastante, que é no sentido de seguir o princípio de que a justiça eleitoral, ela apareça o menos possível, de que ela venha justamente em sendo provocada para fazer com que estabelece a lei seja de fato aplicada. Eu faço uma avaliação na linha da atividade esportiva. Eu acho que o bom futebol é aquele futebol livre, aberto, onde todo mundo pode jogar, ver a jogadas aí dos seus craques. Então, numa analogia agora com a disputa política, a gente vê que muitas vezes esse caráter excessivamente judicial, ele acaba fazendo com que os candidatos não possam se colocar tão livremente, acabem restringindo um pouco a sua forma de divulgar, e que na verdade não é isso que a gente gostaria. Acho que a gente gostaria de que os candidatos tivessem mais liberdade para poder falar, para poder colocar as suas propostas. Então, infelizmente, o jogo acaba ficando um jogo feio. O desembargador Ivan Sartori, que foi presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, segue a mesma linha. Ele acredita que quanto mais informações, melhor para os eleitores. Acho que o Tribunal Superior Eleitoral vem interferindo demais aí na campanha. O judiciário ele tem que ficar equidistante, né, e tentar deixar com que os candidatos apresentem as informações necessárias, as informações que realmente elas têm que chegar aos eleitores. E quanto menos interferência, melhor, porque deixa com que o eleitor, efetivamente, e o próprio candidato fiquem livres para a escolha e para também demonstrar o seu interesse, as suas falas, etc. e tal. Tem que ficar equidistante. O judiciário, ele simplesmente, principalmente o eleitoral, ele não pode tirar a independência e afastar a independência dos candidatos de poder fazer uma campanha livre, manifestando e mostrando aquilo que o outro candidato possivelmente apresente de negativo. Agora, o público é quem vai julgar, é o eleitor que vai julgar se aquela campanha é uma campanha honesta, uma campanha séria, se é uma campanha que realmente se pauta pela legalidade, pelo interesse público. O povo vai julgar isso. Então, essa interferência me pareceu um pouco exagerada do meu ponto de vista. Uma vez que essa atuação parece antijurídica, nós vamos começar a nossa mesa no sentido anti-horário. Começo aqui com Daniela Alves. O que você tem achado da postura e da atuação dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral? Bom, boa tarde, Pavinato. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui presente hoje. Cumprimento os demais integrantes da mesa também. Bom, a minha opinião com relação a este episódio, né, infelizmente, nós estamos vivendo, né, um momento da nossa história, né, que é lamentável, como já disseram os demais entrevistados, né. Eu vejo que hoje o ministro Alexandre de Moraes, né, ele se coloca como o censor do nosso país. Se auto-intitulou, né, aquele que pode avaliar, né, o que é verdade, o que é mentira, o que deve ou o que não deve ficar no ar. Infelizmente, essa é uma situação que nós devemos nos colocar contra, não é? Nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que coloca muito bem, não é, o direito das pessoas de se manifestar, de colocar suas opiniões, da liberdade de expressão. Agora, quem vai colocar limite à liberdade de expressão? É o Alexandre de Moraes? É o TSE? Por qual razão o Congresso Nacional está conivente com esta situação? Essa é uma outra questão que nós temos de levantar. Agora, nós temos aqui uma emissora que vai ser investigada, né, enquanto outras podem veicular tudo o que lhes der, né, em mente, à cabeça, com as suas opiniões, o que está certo também. Mas não pode ser uma emissora, né, está sendo agora neste momento, vai ser ou pode ser, na verdade, investigada por também colocar, né, várias opiniões aqui
falando sobre os candidatos. A questão não para só com os próprios candidatos, mas as opiniões e os cientistas políticos, as diversas pessoas que realizam análises, porque isso faz parte do processo democrático. Gostem ou não das análises que são realizadas, essas divergências são parte desse processo democrático para que as pessoas elas possam avaliar, né, desde a sua percepção, aquilo que é válido e aquilo que elas acham que não é válido. Tirar essa oportunidade das pessoas é realmente tirar a sua liberdade. Doutor Felipe Monteiro, mais uma vez, uma honra tê-lo aqui comigo, né? Em contraponto sempre válido nesta mesa. Gostaria de ouvir as suas considerações. A gente vive tempos sombrios. Infelizmente, essa campanha está tomando um rumo que eu particularmente não gosto, né? Não se discute proposta, só há discurso de ódio, só há acusações recíprocas de um candidato para o outro, e nosso Tribunal Superior Eleitoral e nosso STF, infelizmente, virou retrato dessa campanha. Eu vejo com muita preocupação nessa ingerência do TSE, né, nos meios de comunicação e em relação aos comentaristas. É algo que me causa total repulsa, né? Eu nunca vi antes na minha vida, né? Eu não sou muito novo, mas também não sou tão velho, eu sou mais velho que novo. Eu nunca vi na minha vida, né, o TSE decidir censurar meio de comunicação, decidir pautar como se deve falar os comentaristas políticos. Exato. Isso é um absurdo, não é? Eu sempre vi, e é normal, porque a justiça eleitoral é uma justiça combativa, eu sempre vi um partido tirando campanha de outro partido pedindo para tirar campanha de outro partido, mas eu nunca vi, a primeira vez que eu vejo na minha vida o TSE adentrar no meio de comunicação, na imprensa. A imprensa na democracia, ela é sagrada. A liberdade de expressão na democracia, ela é sagrada, porque por meio da liberdade de expressão que as pessoas se informam, que as pessoas têm o conhecimento dela, né? Que as pessoas compreendem o mundo, compreendem os candidatos, né? Então isso não pode nunca ter acontecido, não é? Então é para rechaçar, é um absurdo, né? Eu, por exemplo, que sou uma pessoa com perfil de esquerda, nunca tive de forma alguma nenhum tipo de ingerência no que eu vou falar aqui na Jovem Pan, né? Pelo contrário, sempre me dão ampla liberdade, e eu me sinto constrangido quando eu vejo um debatedor debatendo comigo, escolhendo as palavras, tentando mudar o raciocínio. Isso é um absurdo. Isso tem que ser rechaçado por qualquer um, não é? E aí eu pergunto, cadê aquele pessoal da esquerda que assinou a Carta pela Democracia agora? Exatamente. Cadê aquele pessoal que fez aquela manifestação na São Francisco, assinando a Carta pela Democracia agora, falando contra esse absurdo que está sendo cometido na Jovem Pan, está sendo cometido nessas eleições em relação aos jornalistas, em relação a meios de imprensa. Isso é um absurdo, e eu coloco toda a minha indignação nessa situação. Felipe, inclusive, ontem a gente estava falando disso, né, de debatedores de esquerda, da liberdade de discurso que se tem aqui. Eu tomei a liberdade de convidar um colega nosso, né, à produção do programa, que também tem um espectro de esquerda, para enriquecer e diversificar o debate. E, infelizmente, as pessoas não querem vir por puro preconceito. Foi uma coisa que me entristeceu muito, né? As pessoas, elas não querem vir, elas têm um preconceito contra a Jovem Pan, mas quando são convidadas, quando recebem a liberdade de palavra e o convite para estarem aqui, eu, infelizmente, de um colega meu e do Felipe, né, recebi uma lacração em rede social. Só faltou me xingar, mas tudo bem. Vou continuar aqui com Tomé Abduch. A democracia acaba quando as principais decisões de uma nação são tomadas por interpretações de homens e não baseadas em nossa Constituição. Nós estamos vendo uma das maiores inversões de valores acontecendo no Brasil nos últimos anos.
pesos e medidas diferentes, a qual existem palavras que nós não podemos mais dizer, mas palavras como genocida, homofóbico, racista, pedófilo, entre outras, estão liberadas para que todos possam falar. É uma tristeza vivemos um país democrático, uma censura como vivemos hoje. Aonde vai parar a nossa nação? O que será que vai acontecer daqui para frente? Isso vai chegar na sua casa? Nós vamos perder o nosso direito à liberdade de falarmos, de pensarmos e de tomarmos as posturas que nós achamos corretas em relação à nossa nação? É isso que nós esperamos? São essas as decisões destes homens que deveriam estar lá para cumprir a Constituição e defender a nossa nação que nós esperamos? Há mais de 80 anos, Pavinato, existe o Grupo Jovem Pan. Isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu em nenhuma emissora do Brasil, em nenhuma rádio do Brasil. E nós vemos isso de uma forma muito ruim para a verdadeira democracia. A democracia que nós defendemos, não a democracia que é defendida quando se compara-se o Brasil com a democracia que tem em países aqui ao nosso lado, como Venezuela, como Cuba, que eles dizem que são países democráticos, onde as pessoas perderam as suas liberdades. Ainda está em tempo de nós conseguirmos salvar o Brasil. Chamando para a literatura esse comentário do Tomé, quem não leu o livro Fahrenheit 451, é um livro que retrata um regime autoritário que esconde as palavras.